Olá, amigos. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na subsérie Reencarnação versus Transmigração. Esse vídeo será o de número 5 e nós vamos começar agradecendo a todas as pessoas que se inscreveram no Colégio Mágico ao Deus, na nossa maçonaria, que é a MAAT, maçonaria de tradição muito diferente daquela que vocês conhecem aqui no Brasil, e que tem como potência central a Federação de Lojas Livres e Soberanas da França. Então, e aos nossos 8 caribus. Então, esse vídeo tem uma proposta. No vídeo anterior, um comentarista, ou seja, uma pessoa que fez um comentário abaixo do meu vídeo, ele faz um reparo dizendo que eu estou sendo parcial. Então vamos pegar um pedacinho do vídeo anterior. Vamos. Eu dizia o seguinte: eu dizia que falta unanimidade entre os espíritas. Um espírita extremamente ilustre e eminente, chamado Aksakov, portanto é russo, Alexander Aksakov, em seu livro Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, na edição de 1946, página 144, assim diz: todo mundo anglo-saxão, ele não é anglo-saxão, ele é russo, recebeu mal o Livro dos Espíritos de Kardec, no tocante a o que chamaram o dogma da encarnação, de molecagem, porque ninguém discute, eu não posso discutir a reencarnação. Aí um aluno meu, quer dizer, um visualizador meu, aqui diz que eu estou sendo parcial nessa descrição. Eu vou satisfazer a você. Agora vamos saber quem foi Aksakov. Foi um russo, olha só, diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor, pesquisador renomado e respeitadíssimo dos fenômenos espíritas, especialista durante o século XIX, talvez um dos maiores. Então, tirei da Wikipédia, nasceu a 27 de maio de 1832 em Gorodishch, na Rússia, e morreu em São Petersburgo, que era na época a cidade mais importante, praticamente a capital da Rússia. Moscou não era nada. Então, outro livro que ele publicou já dizemos o primeiro livro é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Um livro, esse é o que nós estamos tirando aqui a contestação dele. Mas ele escreveu também um outro livro chamado Animismo e Espiritismo, ou seja, quando é que é uma reencarnação, chama-se, portanto, fenômeno espírita, espiritista ou espiritoide, ou quando é animismo, uma ficção. Olha, então Aksakov traz aqui uma coisa muito séria. Então, existem fatos dados como reencarnação que são animistas. Eu fiz 10 regressões e vou trazer algumas delas aqui a vocês. Bem, então Aksakov, no seu livro Animismo e Espiritismo, ele procura ver, que ele também fez, ele era pesquisador exatamente especializado nisso, e encontrou muitas falsas reencarnações. Muitas. Mas nesse vídeo nós vamos satisfazer o nosso comentarista, que diz que eu estou sendo parcial, embora eu tenha a mesma experiência de Aksakov. Não, a mesma não digo em teor de status, não. Eu digo assim, fiz regressões e comprovei que das 10 que eu fiz, apenas 2 as pessoas se lembravam da vida passada, hipnotizadas, conscientes não se lembravam. Ora, o que é que acontece, minha gente? O que acontece é o seguinte: a última novidade na França é que uma escola filosófica descobriu que o eu é a memória.
Então, o homem tem 4 faculdades: inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Eu tenho 4 faculdades. Você também. Acontece que o que está na minha memória sou eu. E o que não está na minha memória não sou eu. Eu tive uma experiência fantástica cambonando o Preto Velho. Estava sentado no tatame, estava atendendo uma pessoa, na verdade era minha filha e o esposo dela, e eu espontaneamente regredi. Eu me vi como se eu estivesse na frente de mim mesmo, como tendo 10 ou 11 anos, e com toda a educação católica recebida dos meus pais e dos meus avós. Quando eu olhei em torno da minha sala, eu estava na minha sala, tinha aqueles quadros todos de cabala, tarô, de hinduísmo, todas aquelas mandalas. E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, quando a minha mãe souber que eu vim para aqui, que eu frequentei esse lugar, ela vai me dar uma surra, porque eu estou num lugar que sou proibido até de passar perto, passar em frente. Minha mãe era muito rigorosa. E aí, quando eu acabei de pensar assim, eu comecei a voltar, também espontaneamente. O fenômeno foi espontâneo, aconteceu comigo. Só que eu fui de uma vez, apareci com 11 anos. Mais ou menos, 10, 11. Mas voltei devagarzinho. Ou seja, eu fui vendo 11, 12, 13, 14, e a minha inteligência ia apreciando a mudança de comportamento e de saberes. Foi uma coisa maravilhosa. 30, quando eu cheguei aos 30 anos, eu olhei em torno e falei, mas minha gente, isso aqui sou eu. Eu não disse é meu, era uma sala alugada por mim. Vocês vejam quão complexo é o psiquismo humano. Eu me identifiquei até mesmo com a sala que eu tinha alugado e onde eu atendia os meus alunos junto com o Preto Velho. Então, a coisa que Kardec tocou só na superfície. Mas ele pediu, no Gênesis, que continuassem as pesquisas, que ele tinha apenas iniciado. Jamais alguém continuou. Passou a ser a Bíblia e dogma dos kardecistas, que ninguém dá mais um passo adiante. Bom, Ramatiz, os centros de Ramatiz deram alguns passos adiante. Mas por isso tem outro nome. Centro Espírita Ramatiz, Espiritismo Cristão. Não é aceito pelo kardecismo, nem o ramatiano aceita o kardecismo, nem o kardecismo aceita o ramatiano. Então, por quê? Porque eles foram adiante. Eles fizeram aquilo que Kardec pediu para ser feito. Continuem a pesquisar. Então, acontece que, olha que maravilha, eu me identifiquei com o que era meu. Eu não disse, isso é meu. E quando vocês dizem, né, esse corpo sou eu, estão absolutamente errados. Esse corpo é meu, mas eu me identifico com ele. Então veja que a Kardec tocou num ponto extremamente complexo. O que é o subconsciente? O que é o inconsciente? Só que ele não tinha competência para analisar isso. É a acusação de Aksakov. Então vou mostrar agora ele. Olha, um homem que foi diplomata, escritor, editor, jornalista, tradutor, pesquisador emérito, especialista no Espiritismo. Vou mostrar a figura dele para vocês. Então, morreu em São Petersburgo. Aqui está o russo, que como eu, fez várias experiências de regressão e percebeu que em cada 10, 8 são falsas. São animismos. E apenas 2 têm uma comprovação, possível ser comprovada. Então ele escreveu o livro Animismos e Espiritismos. Eu não escrevi livro nenhum, mas só aqui. Alexander Aksakov, ó. Está aqui embaixo. Tá bom? Então eu também fiz como Aksakov. Mas não tem a fama que ele teve. E aí, nós agora, quando dissemos isso, parece que estamos puxando a brasa para a minha sardinha. Ou seja, eu não sou kardecista, então um comentarista disse que eu só estou apresentando fatos contra o kardecismo.
e que eu estou sendo parcial. Vou ler já já o nome dele e estou lhe honrando, meu irmão, e estou lhe dando a importância que você merece, porque a sua pergunta é pertinente. No Congresso Espírita Internacional de Liege, de 26 a 29 de agosto de 1923, D'Urville, um pesquisador, disse que a teoria geral kardecista é que o espírito evolui de vida em vida, vindo do passado para o presente, e aí ele pergunta, por que Kardec não se aprofundou nessa questão da identificação entre o espírito e a matéria? Ou seja, porque o professor Marlanff, que alugou uma sala e fez dela um centro de estudos esotéricos, místicos, ocultistas, regredi até criança, onde minha mãe proibia passar até em frente a centros espíritas, mas eu, quando voltei da regressão até a minha idade, em que estava naquele momento, já tem tempo, tenho 25 ou 30 anos, eu voltei ano a ano, e aquilo que com 11 anos eu olhava os quadros e dizia, meu Deus, eu estou no inferno. Se a minha mãe souber que eu estou aqui, eu vou levar uma tremenda surra. Mas eu tinha alugado a sala e tinha enchido ela de quadros, de mandalas, né, de árvores da vida, né, de imagens de cabalistas famosos, e estava toda decorada a rigor. Então, eu com 11 anos, regredi, a regressão é um fenômeno que eu domino tranquilamente, e aí eu não percebi a ida, caí de repente nos 11 anos, mas a volta foi lenta, 11, 12, 13, a minha inteligência ia tomando consciência de que eu estava voltando. Foi notável, viu? Uma experiência fantástica. 16, 20, 25, 30. Quando eu atingi 30 anos, que era a idade que eu estava, eu olhei em volta e eu disse, mas gente, que tolice é essa que eu estou pensando? Isto aqui sou eu. Olhem bem, eu não disse é meu. Da mesma maneira que eu digo que esse corpo sou eu. Então, há uma identificação entre o psiquismo, o eu, com as coisas materiais que ele gosta, que ele ama, que tem afinidade com ele. Mormente o corpo. Mas Kardec nunca se aprofundou nisso, levando em conta o seguinte, por que é que o meu eu, que é o meu espírito, que pertence a um nível superior, a um mundo superior, onde as leis são diferentes, os semelhantes se repelem. Aqui, se você pegar 2 fios positivos de eletricidade e tocar da curto-circuito, porque eles se repelem, mas no mundo preternatural e até no mundo psicológico, os semelhantes se atraem. Ou seja, eu gosto das pessoas que pensam como eu. Estão à minha volta os meus alunos que pensam, sentem e agem como eu. É o contrário. Portanto, é um X, ó. Logo, Kardec não explorou isso. As leis do mundo espiritual não são iguais às leis do mundo material. Então, ele jamais tocou nisso. Mas aqui, o que Aksakov e D'Urville querem era que Kardec tivesse explicado essa minha experiência. Por que é que eu digo, quando alguém toca em mim, e eu digo que você bateu em mim? Não, bateu em mim não, porque esse corpo não sou eu. O meu eu é a minha memória, só a minha memória. Isso é a afirmação mais recente de uma escola de filósofos franceses. Se eu sofrer de Alzheimer, minha memória vai degenerando até desaparecer. Aconteceu com isso com a mãe de um médico amigo nosso, Dr. Euler, morava em Copacabana. Ele foi acompanhando o processo como médico, mas não tem cura, pelo menos até agora não tem. E quando a memória dela zerou, o eu dela desapareceu. Ou seja, é fácil, através do estudo de uma pessoa que sofre de Alzheimer, de perceber que o eu é a memória. Portanto, sendo lógicos e usando o nosso discernimento e critério, se eu não tenho a memória da pessoa que eu sou supostamente a reencarnação, eu não sou ela. Porque o eu é a memória.
E ela curiosamente, olha, tem uma capacidade de se identificar com as coisas que ela ama. Quando eu, na minha sala, voltei aos 30 anos, eu disse, mas gente, que tolice é essa dizer que estou no inferno? Isso aqui sou eu. Esse corpo sou eu. Não é. Você vê que a coisa é muito complexa. Mas nós vamos satisfazer nesse vídeo a questão proposta pelo meu aluno, pelo meu visualizador. Ele disse o seguinte: estou explicando a vocês uma experiência que eu tive, uma experiência que o russo Aksakov teve dezenas, centenas, porque ele era especialista nisso, a identificação do eu com as coisas que ele ama, quando na verdade eu não sou esse corpo, eu tenho esse corpo, quando na verdade eu não era aquela sala, eu tinha aquela sala, mas quando você toca em mim, no meu corpo, ele diz toca em mim. O meu psiquismo se identifica com essa matéria. Há uma identidade entre a psique e as coisas que estão dentro da minha vontade de amar, de gostar. Ou seja, estão em sintonia com o meu gosto. Isso Kardec nunca explorou. Por que essa sintonia entre o eu e as coisas materiais que ele ama? Eu tenho um exemplo pessoal, vocês também. Cada um de vocês acha que o corpo é você. Você não é o corpo. Você está no corpo como motorista está num carro. Mesma coisa. O meu eu é a minha memória. Então, minha gente, vamos contar aqui um caso de uma famosíssimo, de uma garota que teve a memória de outra pessoa completamente na memória dela. Simultânea com a dela. Ora, a reencarnação tem de ser esse processo. Tem. Senão terá que ser posto em dúvida. Por quê? Porque a memória é o eu. Então, se eu sou a reencarnação de uma pessoa passada, José da Silva Xavier, então eu tenho que ter a memória dele e a minha. Porque eu tenho uma vida própria, como o professor Marlanff, mas eu sou a reencarnação de Joaquim José da Silva Xavier. Eu tenho que ter duas memórias. Pois vamos mostrar aqui um caso de uma pessoa que tinha essas duas memórias. Portanto, todos os casos de espiritismo que provam a reencarnação deveria ser igual ao de Chantilly Deville. Duas memórias ela tinha. Vamos relatar para satisfazer a exigência do meu visualizador. Então, o nosso subconsciente é muito complexo. E Kardec nunca estudou o subconsciente. Ele nunca fez nenhuma pesquisa de neurofisiologia, neurociência, nada. Ele simplesmente fez pesquisas com psicógrafos e fez afirmações que ele não tinha nenhuma base científica para provar. Mas nós temos várias provas da reencarnação. A mais impressionante é essa. Então, vocês vão me permitir abrir um parênteses, porque a essa altura do nosso trabalho, eu me sinto na obrigação de fazer de dar uma resposta a um visualizador meu que fez uma justa observação. Vamos dizer o que é que ele disse? Ele escreveu no último vídeo. O comentário dele está lá. O nome dele é Almir Teles. Almir, eu estou dizendo seu nome porque está lá escrito para todo mundo ver. Ele diz: porque o palestrante não fala dos que são a favor da reencarnação. Aqueles que dizem provar e mostram as provas. Bem, vamos ver se as provas existem, porque segundo Aksakov, as pesquisas dele, segundo as minhas, em cada 10 casos de pessoas que hipnotizadas dizem que foram outra pessoa na vida passada, quando você investiga, essa outra pessoa não existiu. Então eu tive uma paciente chamada Arlete, que ela disse que foi hipnotizada por mim, ela era espírita, e eu perguntei a ela: quem você é? Ela disse o nome. Onde você está? Em Goiás, na fazenda do meu pai. Em que ano você está? Ela disse 1760. Estou brincando na fazenda do meu pai, um fazendeiro rico,
Estou brincando de bonecas, perto de uma ponte, e descreveu bem o cenário perfeitamente. Bom, eu estava com um livro de história na minha biblioteca, nessa época a sala tinha biblioteca ampla. Eu abri um livro de história e eu vi o seguinte: as entradas e bandeiras só chegaram ao estado de Goiás muito depois de 1760. Ou seja, não havia nenhuma fazenda de gado em 1760 no estado de Goiás. Portanto, o caso da Arlete é um animismo, é uma ficção, é uma narrativa fantástica, inventada. Porque quando eu hipnotizo uma pessoa e faço uma pergunta, se ela não tiver resposta, ela inventa. É isso que Kardec não sabia. Então, Almir, vamos agora então dar o caso que é uma das maiores provas da reencarnação e que, aliás, me impressionou muito. Ele diz, porque sendo um assunto do meu interesse, ele é kardecista, é simpatizante, me agradaria muito que o palestrista apresentasse uma prova da reencarnação. Vou fazê-lo. Então, estou, pois, na obrigação de cumprir a minha promessa de ser verdadeiro, de ser lídimo, de ser honesto, de respeitar as pessoas que visualizam o meu canal. Aqui está uma reportagem. Mas eu vou apresentar duas. Essa nesse vídeo. Chantilly Devi, uma prova da reencarnação. Pela FEAL, Federação Espírita qualquer coisa. Então, é um relato meio duvidoso, porque é apresentado por uma federação espírita, por isso eu vou apresentar um outro. Artigo de 13 de setembro de 2017. Muito bem, vamos ver agora então o caso que me impressionou e eu estudei a fundo. Chantilly Devi. Vamos lá. Opa, tá aqui. Chantilly Devi nasceu em Nova Delhi, na Índia, no dia 11 de dezembro de 1906 e morreu em 27 de dezembro, portanto no mesmo mês, de 1987, bem perto. Com apenas 4 anos, ela contava aos parentes e todos à sua volta, 4 anos, uma criancinha, com toda a certeza e veemência que seu nome verdadeiro era Ludji, que era casada, que morava em Mathura, na Índia, perto de Delhi, e tinha um filho que estava vivo. E aí o caso foi se tornando conhecido. Na escola ela contava para os amiguinhos, ela estava no jardim de infância, e aí a coisa terminou tomando um vulto que Mahatma Gandhi mandou um grupo de investigadores para saberem disso. Ela foi ficando mais velha, e aí, a princípio, ninguém deu muita importância, achou que era uma fantasia de criança, um relato fictício, um sonho, mas com o passar do tempo, o relato era tão preciso e tão detalhado que eles mandaram um ofício para o esposo de Ludji, que Chantilly Devi dizia que era o esposo dela quando ela era Ludji, que tinha morrido. Ficou aqui se Ludji tinha morrido há mais de 4 anos, porque ela tinha 4 anos. Então ficou aqui no artigo uma coisa que eu procuraria saber. Ludji morreu há mais de 4 anos, só assim ela teria reencarnado em Chantilly Devi. Faltou aqui o pesquisador ver esse caso. Então, para ser pesquisador, você tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso. Bom, então Gandhi se interessou pelo assunto. A princípio, então os pais não deram muita importância, mas mandaram um escrito para o suposto marido com o relato da garota. Ele morava em Mathura e quem mandou esse ofício foi um tio-avô dela, que endereçou o ofício a um homem chamado Kedarnath, que era o nome que Chantilly dizia que era o esposo dela. E ele existiu, e eu vou descobrir onde ele existiu, a rua, a casa e tudo, depois de uma longa pesquisa, e era comerciante. Então, Chantilly disse que morreu 10 dias após ter tido o último filho, que estava vivo. Então, que era filho dela com o Kedarnath. Tudo isso, o avô dela, o tio-avô, mandou dizer ao Kedarnath. Convidou-o para vir de Mathura para Delhi para conhecer a menina. Ele veio.
Ele veio. E, quando ele chegou, Shanti Devi logo reconheceu: você foi o meu marido. Faltou um detalhe. Ludji tinha morrido 4 anos antes ou há mais tempo, tinha que ser. Porque se morreu 3 anos ou 2 anos, não podia ser reencarnação. Porque Shanti Devi já tinha 4 anos. Então tem que ser mais de 4 anos. Esse detalhe ninguém viu. Eu teria visto. Então, o suposto esposo foi até o local, trouxe o filho, que ela não conheceu em vida. Ela não sabia nada da criança, mas contou para o marido cenas que ela tinha vivido com ele, que só ele e a esposa sabiam. Tudo, então, era presenciado por um grupo de pesquisadores, inclusive um grupo mandado por Gandhi, e aí ficou sendo, então, claro que aqui estava uma prova evidente da reencarnação. Shanti Devi era a reencarnação de Ludji, esposa de Kedarnath, e tudo, agora Kardec tem razão. Nós tínhamos uma prova de uma pessoa que tinha 2 memórias, ou seja, 2 eus. Um eu, que era o Ludji, era a memória, ela sabia tudo, toda a memória do Ludji. O eu de Ludji estava em Shanti. E o eu da menina, Shanti mesmo, estava nela, ela tinha 2 memórias. Isso é uma prova de que algo, vamos dizer, pelo menos coerente com a doutrina kardecista, teria que acontecer com todo mundo que diz que é uma reencarnação de alguém. Até o próprio Kardec, que o espírito disse que ele era um druida. Então ele tinha que ter a consciência desse druida, porque o nome dele era Denzar Rivail Hipólite. Ou Hipólite Denzar Rivail. Mas ele não tinha, ele não sabia nada sobre esse druida, apenas teve uma informação de um psicógrafo. Então, ora, faltou a Kardec o mesmo que aqui nós temos em Shanti. Ela tinha 2 memórias. Kardec só sabia que ele era Allan Kardec, professor de matemática, investigador e um homem extremamente respeitado, benquisto porque ele era pedagogo, né? Mas não tinha memória do Allan Kardec, ou seja, do sacerdote druida que disseram que ele era. Ora, como a memória é o eu, para Kardec ter certeza de que ele era esse suposto druida, ele tinha que ter a memória do druida, como Shanti Devi tinha a memória do Ludji. Senão, é animismo, ou afirmação gratuita. Ele nunca tirou isso a limpo. Assumiu a afirmação, chamando-se Allan Kardec, deixou o nome de Hipólite Denzar Rivail e assumiu. Ora, ele foi muito superficial. É essa acusação que nós estamos fazendo. Um pesquisador não pode fazer isso. Aqui estamos pecando porque temos que saber se a Ludji morreu há mais de 4 anos do nascimento da Shanti, para ter certeza que seria possível a encarnação. Porque se ela morresse já com a Shanti viva, não poderia reencarnar. Isso a pesquisa não mostra. E Shanti foi crescendo. Vamos agora na idade adulta. Shanti viveu com a sua família. Então, o esposo suposto voltou para sua casa em Mathura e ela, então, nunca mais se casou até morrer. Mas sempre se lembrou de que ela era Ludji, que morava em Mathura, cidade próxima de Delhi, que era esposa de um comerciante que veio conhecê-la, trouxe o filho que ela disse que teve com ele e que morreu depois de ter aquele filho 10 dias depois. E assim, os cientistas ficaram fascinados por essa história. Na época, a mídia toda explorou. Era um mistério. Pela primeira vez, nós tínhamos uma comprovação. Uma pessoa tinha 2 memórias. Portanto, tinha 2 eu. Isso é fundamental. Então, senhor Allan Kardec, você tinha que ter a memória de Allan Kardec, o sacerdote druida, para poder dizer que você é Allan Kardec. Porque a memória é o eu. E se você é ele, você tem que ter a memória dele como ela tinha de Ludji. Tá certo? Você não explorou isso.
Então você foi um pesquisador superficial. Você não obedeceu à metodologia científica. E você sabia porque você era pedagogo. E como pedagogo você estudou profundamente metodologia científica. Por que você não procurou saber isso? Você não percebeu também que as pessoas se identificam com coisas que gostam. Eu digo que isso sou eu, na verdade é o meu corpo, não sou eu. Então, e todos vocês. E eu disse que a sala onde eu estava, mas isto aqui sou eu. Eu com 30 anos. Não, a sala era minha. Então, esse fenômeno da identificação do eu com as coisas que ele ama, Kardec também não estudou. Talvez tivesse muito mais proveito, mas ele pediu aos seus sucessores que continuassem a pesquisa que ele tinha apenas iniciado. Mas os que seguem a revelação de Ramatiz tentaram fazer isto e foram abominados pelo kardecista. De maneira que eu morei vizinho a um centro de Ramatiz e estava lá, Centro Espírita Ramatiz, Espiritismo Cristão. Mas um kardecista não frequenta esse centro. Nem um ramatiano frequenta um centro kardecista. Então, olha só, os ramatianos estão tentando pesquisar mais a respeito desse fenômeno e, por isso, os kardecistas se aborrecem, porque eles estão quebrando o dogma da reencarnação, investigando. Mas está aqui. Então, realmente, uns acreditaram, outros não acreditaram. No entanto, realmente e de fato, né, ninguém conseguiu refutar nem explicar o fenômeno Chantilly de Vie. Passou a constar nos relatos. Aqui está o Livro dos Espíritos, é que traz esse relato, portanto é discutível, mas eu vou no próximo vídeo dar um relato que não é tirado do Livro dos Espíritos. Mas aqui está bem resumido e para vocês terem uma primeira ideia. Então, Chantilly de Vie, até a hora da sua morte, ela tinha as duas memórias, a de Ludwig e a dela. Ela sabia a vida que ela estava vivendo, tinha, portanto, memória das suas experiências e tinha a memória da vida de Ludwig, em Matura, com seu marido, comerciante, total, das coisas mais íntimas vividas com ele. Isso é digno de investigação. Mas nós vamos deixar aqui apenas, vamos parar e vamos fazer um outro vídeo com outro relato que não está num livro espírita. Vamos considerar que isso aqui é bom porque nos deu a história, o relato é bem feito, mas falhou numa coisa. Né? Ludwig tinha que ter morrido antes de Chantilly ter nascido. Isso aqui, o investigador aqui, espírita, não se deu esse trabalho. Seria fácil, né? Se tiveram com o esposo dela, é só perguntar em que ano sua esposa morreu. Tinha que ser antes do ano do nascimento de Chantilly. Eu sou pesquisador, teria feito isso. Bom, de qualquer maneira, ainda hoje, o caso Chantilly de Vie continua sendo uma das narrativas mais fascinantes e mais convincentes de uma prova de um renascimento. Até para mim. Eu fiquei perplexo quando li a história de Chantilly de Vie no livro de Papus, que é o pseudônimo usado pelo médico francês Gerard Ancosse, Dr. Gerard Ancosse. Então, encerramos aqui, agradecendo a vocês. Né? Deixe seu like, por favor, aquela mãozinha, né? Divulguem o nosso canal, porque nós estamos dizendo a verdade e pesquisando temas muito importantes. Né? Vamos impedir que o Brasil seja conhecido lá fora como o país do samba, o país do futebol, já não é nem mais, porque não ganha mais nenhuma Copa, ele ganhou, e o país onde os estrangeiros vêm no carnaval ver as mulatas desfilarem, as mulheres lindas desfilarem no Marquês de Sapucaí, maravilhosamente lindas, praticamente nuas, somente com purpurina e uma cola especial cobrindo a vagina, e ele vem para ver isso. A mulherada lindíssima, nua, balançando o corpo e os quadris no desfile. E para outras coisinhas mais, em certos quartos de hotel reservado
para isso que nós vamos entrar aqui, pois não é do tema, não pertence ao tema. Então, parando aqui aos 105 minutos, peço a vocês que esperem o próximo vídeo e a você, meu queridíssimo visualizador, estou lhe pagando aquilo que eu devo. Vamos explorar um caso que é considerado realmente uma prova da reencarnação. Para você não dizer que eu sou parcial. Até o próximo vídeo.